22. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 185. Batalha Final. 3. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. O Duque de Montenegro estava determinado a matar Levi e deixou o exército principal. Levi continuou fingindo que não era páreo para o Duque de Montenegro. Ele usou o tubarão mágico e a montanha demoníaca para tentar segurar o Duque de Montenegro, mas a diferença de força entre eles era muito grande. Em apenas alguns movimentos, o Duque de Montenegro os fez voar, deixando-os aleijados e com membros a menos. Isso magoou profundamente Levi. Embora inexperientes, ainda eram seus aliados valiosos. Vê-los prestes a serem derrotados pelo Duque de Montenegro tão rapidamente foi realmente de cortar o coração. Só se pode dizer que esses mortos-vivos, criados por grandes cavaleiros comuns, não eram páreo para um especialista de alto nível como o Duque de Montenegro, comparável ao punho do Império. Você só sabe correr? Zombou o Duque de Montenegro. Levi ignorou a provocação e continuou a usar os mortos-vivos para distrair a montanha Montenegro. Ocasionalmente, ele usava as lâminas de gás negro condensado para atacar furtivamente a montanha Montenegro, tentando provocar sua raiva. Enquanto continuavam a perseguição, os dois já haviam se distanciado do exército principal, chegando a uma área selvagem desabitada. Nesse momento, Levi parou. Ofegava pesadamente enquanto olhava para o Duque de Montenegro, que o perseguia. As armaduras da montanha demoníaca e do demônio Ai foram dilaceradas pelo Duque de Montenegro. Cada vez que eram arremessadas para longe por seus ataques, caíam no chão e depois se levantavam novamente para continuar lutando. É claro que o Duque de Montenegro também estava coberto de feridas, mas seu corpo demoníaco ainda permanecia alto e imponente. Montanhas empilhadas do Mar Negro. O Duque de Montenegro brandiu sua espada larga para baixo, e uma grande quantidade de gás negro se entrelaçou na lâmina, fazendo parecer que a espada larga estava carregando o peso de uma montanha e do mar. Podia-se ouvir fracamente o som das ondas quebrando contra a costa. A velocidade transcendente de Levi foi totalmente liberada, transformando-o em um borrão. Só então ele realmente revelou o incrível poder de sua velocidade transcendente. Embora o Duque de Montenegro não tivesse velocidade transcendente, seus aguçados instintos de combate lhe permitiam se adaptar a qualquer mudança. Estrondo. A tentativa de ataque furtivo de Levi foi bloqueada pelo Duque de Montenegro. Ao mesmo tempo, uma força tremenda o fez voar. Foi como se ele tivesse sido atingido por uma montanha. Bum! Levi caiu no penhasco atrás dele, criando uma cratera enorme. Ele alongou os músculos e ossos, sentindo a dor se espalhando por todo o corpo. Ufa, parece que vai ser muito difícil lidar com um especialista como o Duque de Montenegro sem usar selos, analisou Levi em seu coração. O Duque de Montenegro parecia ter dominado uma respiração baseada na força técnica que atingiu o máximo do 10º nível. Estava longe de ser comparável à sua técnica de respiração do rinoceronte gigante, que estava no máximo do 8º nível. O poder extraordinário de Levi não era páreo para o do Duque de Montenegro. Aquele golpe de espada agora foi a melhor prova. Mesmo que ele possuísse uma técnica de combate avançada como o golpe da Cruz Dourada, era inútil contra o poder avassalador do Duque de Montenegro. Com um rugido estrondoso, a espada do Duque de Montenegro avançou em direção a Levi. Levi decidiu não perder mais tempo. Anteriormente, ele se absteve de usar feitiços enquanto estava no exército principal devido a preocupações de atrair muita atenção. Mas agora que ele havia traído o Duque de Montenegro, ele poderia deixar de fingir. Desviando-se rapidamente da força divisora do Monte Ua, da montanha Montenegro, Levi estalou os dedos. Sou um mago e não vou mais me conter. Suspiro do gigante de gelo. O gigante de gelo se materializou atrás de Levi. Ao ver isso, o Duque de Montenegro não hesitou e recuou, jogando simultaneamente fora um pedaço de pergaminho com padrões misteriosos desenhados nele. Estrondo. Um pássaro de fogo gritou enquanto voava alto no céu, circulando o Duque de Montenegro para protegê-lo. Rachadura, rachadura. O vento frio soprava, congelando tudo. Entretanto, o suspiro do gigante de gelo, que sempre foi eficaz, falhou desta vez. Era evidente que o Duque de Montenegro possuía uma ferramenta de mago. Havia de fato um feitiço solidificado naquele pergaminho. Você realmente conhece os segredos dos magos. Aqueles grandes cavaleiros também eram cadáveres controlados por você, certo? Eu não conseguia sentir nenhuma vitalidade neles. Estão todos mortos.
O Duque de Montenegro disse friamente. Ele olhou para o gelo e a neve com medo persistente. Se ele não tivesse usado decisivamente seu trunfo, era um item misterioso obtido de uma tumba antiga. Então, era muito provável que ele também tivesse ficado congelado ali. Uma vez que ele caiu nisso, seu destino poderia ser imaginado. Em uma batalha entre especialistas, o menor erro pode trazer consequências desastrosas. O item misterioso que ele obteve só poderia ser usado uma vez. Ele havia se preparado originalmente para enfrentar um inimigo mais importante. Agora, ele foi forçado a sair por esse maldito assassino. Você me forçou. O seguir, vou lhe mostrar como é um verdadeiro inferno. O Duque de Montenegro deu um sorriso medonho e atacou Levi novamente. Ao mesmo tempo, ele murmurou algo e tirou duas pequenas caixas douradas do bolso. Então, ele rasgou as caixas com força bruta. Os dois espíritos malignos uivaram e correram em direção a Levi. Este foi o último lote de produtos de ouro do Duque de Montenegro obtido da tumba antiga. Os que ele obteve anteriormente foram usados para causar caos em vários lugares. Após perceber que o assassino era muito formidável, o Duque de Montenegro não teve escolha a não ser usar seu último e mais poderoso trunfo. Esses dois espíritos malignos eram ambos espíritos malignos de nível perigoso. Quando apareceram, eles ignoraram completamente o Duque de Montenegro e atacaram Levi. Parecia que as lendas sobre o Duque de Montenegro controlando espíritos malignos eram realmente verdadeiras. Levi permaneceu calmo e composto. O gás preto ao redor de seu corpo começou a se solidificar e se transformar em escamas pretas, camada sobre camada, protegendo-o como uma armadura. Ele avançou e então liberou o selo do poder do dragão que havia preparado há muito tempo. Enquanto as chamas douradas aumentavam, os olhos do dragão se abriram lentamente, e o som do rugido de um dragão ecoou. Uma onda de choque espiritual invisível se espalhou. O selo do poder do dragão nível 2 estava ainda mais poderoso do que antes. Com apenas um golpe, os dois espíritos malignos perigosos tremeram, aparentemente aterrorizados. Até o Duque de Montenegro sentiu sua consciência ser abalada. Ao mesmo tempo, ao ver as escamas negras de Levi, memórias voltaram à mente do Duque de Montenegro. Essa escama preta. Você é um cavaleiro serpente negra? Não, não é possível. A cobra negra está morta. Eu o matei com minhas próprias mãos. Você é Levi? A expressão do Duque de Montenegro mudou drasticamente pela primeira vez. E essa feitiçaria? Você é de uma das 4 grandes famílias. Naquele breve momento, ele foi chocado 2 vezes por Levi. Primeiro, a identidade de Levi como membro da família da Cobra Negra e, segundo, o poder de feitiçaria que Levi possuía era comparável ao poder das 4 grandes famílias que o Duque de Montenegro conhecia. O Duque de Montenegro tinha algum conhecimento das 4 grandes famílias, então, quando descobriu o manual de exorcismo espiritual, imediatamente enviou seus homens para recuperá-lo. Ele nunca imaginou que a família Black Snake fosse descendente das 4 grandes famílias. Levi desviou dos ataques do Duque de Montenegro. Enquanto se esquivava dos ataques, Levi usou seu selo do poder do dragão para obliterar diretamente os dois espíritos malignos. O poder do dragão de nível 2 era extraordinário. Sob o ataque implacável de Levi, os dois espíritos malignos rapidamente se transformaram em pó. Nesse momento, Levi removeu sua máscara de lobo branco, revelando seu rosto jovem. Os cantos de sua boca se curvaram, revelando um sorriso radiante com seus grandes dentes brancos. Lord Duque, então você ainda se lembra de mim? Respiração dos Cavaleiros capítulo 186, Ondulação Divina na Montanha Montenegro. É claro que o Duque de Montenegro ainda se lembrava de Levi. Levi, você ainda está vivo. Eu não esperava que você fosse um membro das 4 grandes famílias. O Duque de Montenegro disse em voz baixa enquanto continuava a atacar. Tenho procurado as 4 grandes famílias há tanto tempo, na esperança de obter seus poderes extraordinários. Mas nunca imaginei que a sua família Cobra Negra fosse um membro das 4 grandes famílias. Schneider é um sobrenome falso, certo? Seu sobrenome verdadeiro deve ser Constantine, Winchester, Duncan Van Helsing, certo? Somente aqueles com a linhagem das 4 grandes famílias podem dominar a feitiçaria. Adquira o verdadeiro poder extraordinário. Era evidente que o Duque de Montenegro tinha alguma compreensão das 4 grandes famílias. Levi não confirmou nem negou. Ele havia obtido o manual de exorcismo espiritual de um dos subordinados do Duque de Montenegro,
Então era normal que o Duque de Montenegro conhecesse alguns segredos das 4 grandes famílias. Depois que Levi destruiu os espíritos malignos, ele aproveitou a distração momentânea do Duque de Montenegro. Ele atacou o Duque de Montenegro com o selo da chama. Uma chama azul celeste de 4 metros de comprimento irrompeu, engolfando o Duque de Montenegro. O Duque de Montenegro não tinha mais nenhum trunfo. Ele só podia usar seu gás preto para resistir. Chiar. As chamas azul celeste queimaram o Duque de Montenegro. Entre elas, também havia armas escondidas condensadas do gás preto de Levi. Os cones de gás preto foram bloqueados pelo gás preto protetor do Duque de Montenegro. Banhado em chamas, ele riu maniacamente. Ah! Cuspir fogo do nada é bruxaria. Ah! Você realmente é um membro das 4 grandes famílias. Procurei muito, mas consegui sem esforço algum. Seu pai foi derrotado por mim, e você não será diferente. Eu vou te matar, e sua linhagem será minha. O Duque de Montenegro parecia estar procurando por indivíduos das 4 grandes famílias. Ele pode ter dominado algum tipo de técnica secreta de alteração de sangue, permitindo-lhe possuir a extraordinária linhagem das 4 grandes famílias e cultivar a bruxaria em seu coração. Agora, ele acreditava erroneamente que Levi, que havia dominado a bruxaria, era um membro das 4 grandes famílias. Era como se ele finalmente tivesse vislumbrado um vislumbre de esperança. O Duque de Montenegro, encurralado pelas chamas, não sentiu medo. Em vez disso, sorriu alegremente. Ele tinha sede de poder e força. Um verdadeiro poder extraordinário. Na sua opinião, mesmo tendo cultivado a técnica ancestral de respiração até o limite máximo, ele ainda não poderia ser considerado extraordinário. Somente aqueles que conseguiam comandar o vento e a chuva e controlar as forças sobrenaturais do trovão e do fogo poderiam ser verdadeiramente extraordinários. Era evidente que Levi havia dominado tal poder. Era exatamente isso que o Duque de Montenegro estava desejando. O Duque de Montenegro riu loucamente. Bum! O gás preto ao redor dele explodiu. Era semelhante a uma pequena nuvem negra em forma de cogumelo em erupção. A montanha Montenegro, repleta de gás preto, rugia furiosamente. Rugido da baleia negra. Ele berrou, e uma onda sonora aterrorizante se espalhou. Este ataque, semelhante à técnica de ondas sonoras, varreu toda a arena. Não foi um ataque espiritual, mas sim algo parecido com um ataque espiritual. Levi estava com uma dor de cabeça terrível e bloqueou os ouvidos com gás preto. Enquanto o Duque de Montenegro avançava, Levi usou seu vibrosensinga avançado para desviar do ataque letal do Duque de Montenegro, enquanto Frostmourne continuou a atacar o Duque de Montenegro. O Duque de Montenegro parecia estar ciente da formidável feitiçaria de Levi e o atacava implacavelmente, não lhe dando nenhuma oportunidade de lançar feitiços. 2 homens fortes estavam envolvidos em combate no deserto. A mente do Duque de Montenegro parecia ter sido corrompida pelo gás negro. Ele não se importava mais com o ambiente da batalha e simplesmente atacou Levi com pura loucura. Só o fato de depender do auge do gás negro de sua baleia negra fez com que Levi se sentisse extremamente desafiado. Felizmente, os atributos de Levi eram mais abrangentes, permitindo que ele resistisse à repressão do Duque de Montenegro. Baleia negra desabando na montanha. O Duque de Montenegro brandiu sua espada repetidamente. Levi continuou se esquivando. Mesmo usando a armadura de gigante de gelo e tendo a defesa da escama negra, ele não ousou enfrentar os ataques do Duque de Montenegro de frente. Bum! Levi foi pego de surpresa e arremessado para longe pelo Duque de Montenegro. Ele bateu em uma grande árvore, fazendo-a cair, e poeira encheu o ar enquanto Levi tossia. O Duque de Montenegro saltou para a frente, brandindo sua espada larga. Em vez do Frostmourne de Levi, um martelo gigante apareceu de repente diante do Duque de Montenegro. A arma lendária, Orgulho do Rei Leão. Estrondo. Orgulho do Rei Leão combinado com o corte da cruz dourada. A força aterrorizante destruiu a grande espada de Mitril do Duque de Montenegro. Craque. A espada larga se estilhaçou e voou para longe. O Duque de Montenegro olhou para a palma da mão vazia. Levi avançou em sua direção com o martelo pesado. Este é o martelo do Cavaleiro Coração de Leão. Seria um desperdício lhe dar uma arma tão excelente. Não é de se admirar que você seja tão forte. Você deve ter herdado o legado do Cavaleiro Coração de Leão. Ah, é tudo meu. O legado do Cavaleiro Lendário também é meu. Levi, você me surpreendeu tanto. O Duque de Montenegro decidiu não usar sua arma.
Confiando em sua vantagem com gás preto, ele utilizou seus punhos, cotovelos, pernas, pés e até mesmo a cabeça, transformando qualquer parte de seu corpo em uma arma. Ele era proficiente em técnicas físicas poderosas, diferentemente dos cavaleiros comuns. Manteve a compostura diante do perigo e atacou mais uma vez. O ataque ainda era rápido e feroz, capaz de partir montanhas e rochas. A baleia negra abana o rabo. Com um chute forte, ele avançou em direção a Levi. O martelo de Levi caiu com estrondo. Estrondo. O Duque de Montenegro evitou o golpe fatal. Bang, bang, bang. Muito trabalhoso. Levi descartou o orgulho do Rei Leão. Embora o martelo fosse formidável, ele não atingiria ninguém sem um ataque surpresa. A tática que ele usou agora só poderia ser empregada uma vez. Respiração dos Cavaleiros capítulo 187, Ondulação Divina na Montanha Montenegro. 2. Ele se perguntou como o Cavaleiro Coração de Leão usava o martelo. Devia haver uma técnica específica para martelar. Ao mesmo tempo, Levi notou que o Duque de Montenegro começava a mostrar sinais de exaustão. Esse era o preço que ele tinha que pagar por não possuir a resistência transcendente. Ele já havia consumido muita energia durante a troca anterior. Em contraste, Levi sentiu que poderia continuar lutando por mais 100 rounds sem problemas. Suas mãos envolveram o gás negro, que se transformou em lâminas afiadas. Ele confiava constantemente em sua velocidade para abrir feridas insignificantes no corpo do Duque de Montenegro. Naquele momento, Levi decidiu utilizar a força ondulada avançada do corte da Cruz Dourada sem depender de nenhuma arma pela primeira vez em sua vida. A poderosa força ondulante surgiu nos braços de Levi, manifestando-se em suas palmas. Suas mãos cheias de gás preto tremiam e balançavam como se a energia estivesse prestes a se dispersar a qualquer momento. Quebrar. Levi atacou com a palma da mão, colidindo com o ataque do Duque de Montenegro. Rachadura. Levi podia ouvir o som de ossos quebrando dentro do corpo do Duque de Montenegro. O Duque de Montenegro gritou de dor e rapidamente se distanciou de Levi. Que força dominadora! Exclamou o Duque de Montenegro. Inflexível, Levi continuou seu ataque. Como esperado, ele conseguiu executar com sucesso o corte da Cruz Dourada sem nenhuma arma, e o poder desse ataque desencadeado foi ainda maior. No futuro, eu poderia muito bem chamá-la de Palma Divina da Ondulação Dourada. Levi continuou a lutar contra o Duque de Montenegro usando a Palma Divina Ondulada Dourada que acabara de desenvolver. Gradualmente, o declínio do Duque de Montenegro tornou-se cada vez mais evidente. Por outro lado, Levi se sentia cada vez mais energizado. O Duque de Montenegro ficou chocado. Não conseguia acreditar que ele, o invencível Duque de Montenegro, não era páreo para o aparentemente insignificante Levi. Este é o poder de uma linhagem extraordinária. Eu preciso tê-lo. Para alcançar a verdadeira transcendência, para dominar a feitiçaria. Nenhuma ambição ou reino se compara a isso, nem mesmo a igreja. A loucura do Duque de Montenegro tornou-se evidente. Seu desejo de descobrir os segredos de Levi ficava cada vez mais forte. Ele acreditava firmemente que a força extraordinária de Levi era devido à sua extraordinária linhagem das 4 grandes famílias. Levi olhou para o Duque de Montenegro, que havia enlouquecido, e lamentava silenciosamente em seu coração. Você ainda quer lutar contra a igreja? Continue sonhando. Nem as 4 grandes famílias ousam confrontar a igreja. O Duque de Montenegro é muito convencido, pensou Levi. As forças demonstradas pelos mortais eram apenas uma fração do verdadeiro terror da igreja. O que tornava a igreja verdadeiramente aterrorizante era que eles serviam como representantes dos deuses. Eles devem possuir algumas cartas ocultas relacionadas ao poder divino. Caso contrário, por que cavaleiros lendários ou famílias lendárias temeriam a igreja e eventualmente enfrentariam a aniquilação? Toda vez que Levi usava poderes relacionados à magia, ele tomava extremo cuidado, garantindo que estivesse em um local isolado. Ele temia que, se a igreja descobrisse suas habilidades, o percebesse como uma ameaça e o matasse. O Duque de Montenegro não se importou. Ele havia acabado de cultivar a técnica de respiração da montanha Montenegro ao seu limite, mas ainda lutava para controlar totalmente seu poder. Cada vez que se transformava em um demônio de 2,8 metros de altura, ele perdia um pouco da sanidade. Quanto mais tempo permanecia nesse estado, mais difícil era voltar ao normal. A batalha com Levi durou algum tempo. No final, tanto o Duque de Montenegro quanto Levi sofreram ferimentos. No entanto,
Levi, equipado com a armadura de gigante de gelo e a defesa de escamas negras, sofreu apenas ferimentos leves. Em contraste, os meridianos do Duque de Montenegro foram destruídos pela palma divina ondulada dourada de Levi, e seus ossos foram esmagados. Se não fosse por seu autocultivo e pela proteção do gás negro, seu corpo teria sido dilacerado pelas numerosas palmas divinas da ondulação dourada de Levi. Levi ofegava. Mesmo com sua resistência transcendente, ele estava começando a se sentir fatigado após uma batalha tão longa. O Duque de Montenegro era como uma poça de lama, mas persistiu e usou o que restava de suas forças para atacar Levi. No final, Levi desferiu um golpe de palma no peito do Duque de Montenegro, destruindo seu coração e a enorme baleia negra que residia dentro dele. Ufa, ele finalmente morreu. Não foi fácil. Levi suspirou aliviado, confirmando que o Duque de Montenegro havia parado de respirar. Ele então parou um momento para recuperar o fôlego e descansar. Enquanto isso, ele instruiu Tutem a resgatar a alma do Duque de Montenegro. O homem de Tutem sentia-se entorpecido por consumir as almas dos grão-cavaleiros nos últimos dias. O Duque de Montenegro era inegavelmente poderoso, comparável ao punho do Império, apesar de ambos serem grão-cavaleiros de alto nível. Ele havia ocultado sua verdadeira força por muitos anos, levando todos a acreditar que ele era apenas um grão-cavaleiro comum de alto nível. Após o breve descanso de Levi, ele reuniu as forças restantes, Magic Shark, Demon Mountain e Demon Eye, embora Spectre tenha ficado incapacitado após ser cortado pela Montenegro Mountain. Embora Magic Shark e os outros não tivessem membros, eles ainda podiam servir como trabalhadores até certo ponto. Ele então fez com que os três irmãos Mu recuperassem o cadáver de Spectre, que ele prontamente destruiu usando o selo da chama. Depois que o campo de batalha foi limpo, Levi carregou o cadáver do Duque de Montenegro com ele e deixou a área. Em seguida, ele precisava encontrar um lugar seguro para praticar a arte da meditação. De volta ao campo de batalha, os soldados começaram a entrar em pânico quando perceberam que o Duque de Montenegro não estava perseguindo o inimigo. Levi e seus companheiros eram rápidos demais para os soldados mortais alcançarem. Os dois grandes cavaleiros da guarda estavam ocupados com o Conde de Sangue, tornando impossível para eles resgatar o Duque de Montenegro. Além disso, as forças combinadas da família real e da Aliança Nobre aproveitaram a situação para lançar um ataque em larga escala, forçando o exército das montanhas de Montenegro a uma postura defensiva. O seu comandante perseguiu inesperadamente um inimigo que se intrometeu no campo de batalha num momento crucial, deixando os soldados inquietos sobre a situação deles. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 188 Ondulação Divina na Montanha Montenegro 3. O mais assustador era que o Duque de Montenegro ainda não havia retornado. Além disso, a traição do Conde de Sangue complicou ainda mais a situação. O Conde Morton, filho mais velho do Duque de Montenegro e segundo em comando do exército de montanha de Montenegro, teve que suspender temporariamente o ataque. O exército da Coalizão do Norte foi expulso pela família real e pelo exército da Coalizão do Sul. Dentro da tenda, o Conde Morton, que tinha semelhança com o pai e possuía a força de um grande cavaleiro comum, ficou furioso. Alguém pode me dizer o que aconteceu com meu pai? Ainda não encontraram? Questionou o Conde Morton. Nenhum dos generais ousou olhá-lo nos olhos. A culpa é toda do Conde de Sangue. Ele permitiu que o inimigo se infiltrasse em nosso exército. Talvez ele saiba algo sobre o inimigo e o paradeiro do Lorde Duque de Montenegro, disse um grande cavaleiro que era o representante do Duque de Montenegro. Onde está o Conde de Sangue? Capturem-no, disse o Conde Morton. Vou trazê-lo aqui imediatamente. Capturamos o Conde de Sangue, garantiu um general que prontamente partiu em sua busca. Após uma espera tensa de 15 minutos, o general retornou, com o rosto pálido, e com a voz trêmula, confessou, Lorde Conde, o Conde de Sangue também está desaparecido. O quê? Ele não foi capturado? Como tanta gente pôde deixar de vigiar um Conde de Sangue? Um bando de inúteis. O Conde Morton explodiu em raiva e desespero. O esquadrão que protegia o Conde de Sangue foi completamente eliminado. Parece que alguém os envenenou, explicou o general trêmulo. Quem foi que teve tanta coragem? Ele ousou ir contra o Duque de Montenegro. Deve ser uma conspiração orquestrada por aqueles malditos nobres do Sul. Eles devem ter recrutado um especialista formidável de algum lugar. Até o Conde de Silversilk ficou em pânico. Se o Duque de Montenegro morresse,
As forças aliadas restantes teriam dificuldade para enfrentar o poder iminente da família real e do exército da Coalizão do Sul. O conde de Silversilk se juntou ao duque de Montenegro na rebelião, traindo muitos nobres do sul que antes tinham boas relações com ele. Agora que o líder da rebelião estava desaparecido, ele sabia que, se fosse capturado, seu destino seria sombrio. Ele havia se preparado para fugir. Uma vez que a guerra estivesse definitivamente perdida, ele teria que escapar. Não podia mais permanecer no Reino Esmeralda. Com os recursos de sua família, ele pôde buscar refúgio no Império Tuva. Juntar-se ao Império Tuva parecia uma boa escolha. O regime emergente no Império Tuva precisava do apoio de nobres estrangeiros influentes como ele. Enquanto o exército da Coalizão das Montanhas de Montenegro ficava agitado e discutia acaloradamente sua situação, a família real vitoriosa e o exército da Coalizão Nobre do Sul, liderado pelas 7 espadas divinas, já haviam se retirado para a segurança da capital. Eles se abstiveram de perseguir o inimigo, principalmente devido às circunstâncias misteriosas e estranhas que cercavam a batalha. Temiam que pudesse ser uma armadilha orquestrada pelo astuto Duque de Montenegro para atraí-los e aniquilá-los. Os nobres do sul e a família real também ficaram perplexos com a reviravolta inesperada. Um nobre poderoso revoltou-se repentinamente dentro do exército da Coalizão das Montanhas de Montenegro, levando ao caos que lhes permitiu obter uma vantagem. Ouvi dizer que o Duque de Montenegro está desaparecido? Perguntou o jovem rei, surpreso com o recente relatório de inteligência. Sim, isso mesmo. Um especialista misterioso conseguiu virar o Conde de Sangue contra ele, infiltrou-se no exército do Duque de Montenegro e travou uma batalha feroz com ele. Eventualmente, o Duque de Montenegro foi atrás dessa pessoa e nunca mais retornou, informou a espada divina guardiã da nação. De onde veio esse misterioso especialista e por que ele nos ajudou? Podemos descobrir sua identidade? Perguntou-se o jovem rei. Ainda não conseguimos determinar isso. O aparecimento daquele especialista foi muito repentino. Ele possui grande poder, quase igual ao do Duque de Montenegro. No mínimo, ele está no nível de um grande cavaleiro de primeira linha, respondeu a espada divina guardiã da nação. Os seus devem estar do nosso lado, exclamou o jovem rei com alegria. Certamente, ele é um guerreiro divino enviado por nosso Pai Celestial para nos ajudar a reprimir a rebelião. Isso marca o início do nosso contra-ataque abrangente. Espalhe a notícia. Reúna todas as nossas forças e esmague o exército rebelde com um golpe decisivo. No deserto, dentro de uma floresta isolada nas montanhas, Levi estava examinando o cadáver do Duque de Montenegro. Após uma busca minuciosa, ele não encontrou nada além de alguns mapas de pergaminho detalhando estratégias de batalha, o que era de se esperar. O Duque de Montenegro passava a maior parte do tempo em arranjos e comando militar, e era improvável que carregasse consigo quaisquer outros itens pessoais. Que pena. Mas não é uma perda total. Afinal, consegui obter uma quantidade considerável de poeira do espírito maligno. E também tem 2 caixas douradas. As caixas douradas podem selar espíritos malignos. Por que eu não pensei nisso antes? Liu Wei não conseguiu evitar um sorriso amargo. Do outro lado, o Conde de Sangue já havia sido transformado em morto-vivo por Liu Wei. Com a morte do Duque de Montenegro, sua vingança foi vingada. O Conde de Sangue não tinha mais nenhum propósito significativo. Coincidentemente, Liu Wei havia perdido um de seus mortos-vivos e ela poderia usar o Conde de Sangue como substituto. Liu Wei transformou o Conde de Sangue em um espectro de 2ª geração, substituindo a Sombra Pálida. Ele sentiu pena ao olhar para Magic Shark e os outros. Magic Shark havia se tornado um herói de um braço só, Demon Mountain, uma figura aleijada, e a perna de Demon Ail também estava mancando por estar completamente destruída e irreparável. Nesse aspecto, os mortos-vivos eram muito inferiores aos mortos-vivos da Geada Azul. Os mortos-vivos não tinham habilidades de autocura e se desgastavam muito rápido. Por enquanto, Liu Wei não conseguiu encontrar uma solução, então ele teria que trocá-los com mais frequência no futuro. Quanto ao cadáver do Duque de Montenegro, ele não tinha mais como ser reparado. A palma divina da ondulação dourada de Liu Wei estilhaçou todos os ossos do seu corpo, transformando todo o seu corpo em uma pilha de lama. Mesmo com o núcleo dos mortos-vivos, era impossível fazer o corpo se levantar. Esta batalha permitiu que Liu Wei desenvolvesse completamente o movimento mais poderoso da força ondulada. Ou seja, liberá-lo diretamente com a palma da mão,
sem a necessidade de nenhuma arma. Essa força é ainda mais direta e feroz. Além disso, com a força da cobra negra de nível 9, sua palma pode facilmente suportar o efeito de reação da força ondulante. Só mais uma coisa. Parece que minhas escamas pretas são muito chamativas. Seja o Conde de Sangue ou o Duque de Montenegro, assim que virem minhas escamas pretas, conseguirão me identificar imediatamente. Portanto, devo usar menos as escamas pretas no futuro. Quem as tiver visto deve morrer. Liyue resumiu as lições desta batalha e lembrou a si mesmo de ser cauteloso. Por fim, ele convocou Tuten, que estava superalimentado. Arte da meditação, traga para fora. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 189. Arte de meditação em alto mar, filho do caos. 1. Tuten saiu flutuando do pote de igual valor. O atual Tuten parecia ainda mais robusto do que antes, parecendo um Aladim de outro mundo. Eu não esperava que você reunisse as almas de 3 grandes cavaleiros tão rapidamente. De acordo com o princípio da troca igualitária, eu lhe darei a meditação. Tuten parecia sério, uma transformação completa de seu comportamento habitual. Naquele momento, ele parecia um verdadeiro espírito artefato. Levi permaneceu em alerta máximo. Se Tuten fizesse alguma coisa, ele o destruiria instantaneamente. A oportunidade de aprender a arte da meditação viria mais tarde. A segurança era a principal prioridade. Logo, um cristal incolor, transparente e em forma de diamante flutuou para fora do pote de igual valor e apareceu diante de Levi. Antes de aprender a arte da meditação, você deve primeiro usar este coração de éter para testar seu potencial como mago, disse Tuten. Potencial de mago? Magos também precisam de qualificações? Perguntou Levi, com a testa franzida. É claro que, assim como os cavaleiros precisam de uma linhagem para suas técnicas de respiração, os magos também precisam de qualificações inatas. No entanto, no seu caso, sendo descendente das 4 grandes famílias, é improvável que lhe falte o potencial para a magia, explicou Tuten. Levi não tinha tanta certeza. Ele não era descendente das 4 grandes famílias. Ele havia confiado no treinamento do painel de proficiência para aprimorar suas habilidades. Portanto, havia uma possibilidade real de que ele não tivesse aptidão para ser um mago. Levi sentiu uma tensão sem precedentes. Se eu não tiver as qualificações para a magia, então vou continuar sendo um cavaleiro. Vou continuar aprimorando e talvez eu consiga encontrar uma maneira de treinar usando o painel de proficiência, pensou ele. Como faço para testar meu potencial como mago? Perguntou Levi, tentando não se assustar. Simplesmente segure o coração de éter em sua mão e concentre-se em sentir o poder contido nele, instruiu Tuten. Levi agarrou o coração de éter na palma da mão. Ele fechou os olhos e entrou em estado de transe. Naquele momento, ele parecia ter entrado em um mundo caótico. O céu estava tomado por vendavais sem fim, e o chão estava desolado. Entre as montanhas fluía lava, enquanto tsunamis monstruosos rugiam pelo mar. Terra, fogo, vento e água. Nos mitos e lendas deste mundo, essas eram as formas originais de tudo, a vontade suprema. Todas as coisas foram moldadas pela terra, fogo, vento e água, e os deuses representavam esses elementos. Tuten olhou para o coração de éter na palma da mão de Levi. De repente, o coração do éter emitiu 4 cores de luz, carmesim, amarelo, azul e preto. Vendo isso, Tuten balançou a cabeça discretamente e suspirou suavemente. É uma pena. Embora você possua a aptidão de um mago, isso é bastante comum. Nesta vida, você pode se tornar apenas um aprendiz de mago, e será difícil atingir o nível de um mago completo. Apesar da decepção de Tuten, ele a escondeu bem. Levi observou o coração do éter, irradiando sua luz de 4 cores. O que você quer dizer? Eu tenho potencial para me tornar um mago? Levi perguntou com a testa franzida. A boa notícia é que, sim, você tem potencial. A má notícia é que seu talento é bem comum. Mesmo assim, ele supera o da maioria dos mortais neste mundo, tranquilizou Tuten. Contanto que eu tenha potencial, isso é suficiente. Levi deu um suspiro de alívio. Independentemente do nível de talento, ele tinha um painel de proficiência em que podia confiar. O poder do éter, sobre o qual falamos com frequência, está separado do mundo. Ele se manifesta principalmente em 4 formas básicas, correspondentes aos elementos terra, fogo, vento e água. Novas manifestações podem surgir por meio de diferentes combinações e evoluções desses 4 elementos, como trovão,
gelo, luz e muito mais. Não importa o que aconteça, tudo em última análise provém da mesma fonte. A terra, fogo, vento e água são a origem de todas as coisas e o começo da vida. Aos olhos de um mago, seja você um deus ou um humano, a raiz da sua existência pode ser rastreada até a terra, o fogo, o vento e a água. A aptidão para o mago determina se você tem uma afinidade inata por esses elementos. Isso permite que você progrida mais rapidamente no cultivo da arte da meditação e auxilia na compreensão dos mistérios ao construir os modelos de magia correspondentes. De modo geral, a aptidão de um mago com uma única afinidade é muito maior do que a de um mago com múltiplas afinidades. Estar em sintonia com os 4 elementos, terra, fogo, vento e água é considerado o de menor potencial. Tentar dominar tudo de uma vez é como tentar mastigar muita coisa de uma vez. Na magia, você pode pensar na afinidade como um bolo pré-existente, uma quantidade fixa que não pode ser alterada. Se você tem uma única afinidade, sua afinidade com aquele elemento é completa, é como ter um bolo inteiro. No entanto, se você tem 2 afinidades, seu talento será dividido em 2 metades, e se você tem todas as 4 afinidades, cada uma será reduzida a 1/4. Mas não há necessidade de desanimar, pois a grande maioria das pessoas comuns neste mundo está perdida, sem nenhuma aptidão mágica. Entre aqueles que têm potencial, menos de 1% têm o talento de uma afinidade com um único elemento. No mundo mágico, gênios com uma única afinidade são chamados de filhos dos elementos, enquanto pessoas comuns com 4 afinidades são conhecidas como filhos do caos. Para ser honesto, eu também sou uma criança do caos. Levi não ficou nem um pouco desanimado. Quero aprender e dominar o máximo que puder. Usar o aprendizado como desculpa é para gente medíocre. Com o painel de proficiência, ter uma única afinidade seria um desperdício. Quero ter múltiplas afinidades, terra, fogo, vento e água. Quero dominar todas elas, exclamou Levi, cada vez mais animado. Depois de ouvir isso, Levi não desanimou nem um pouco. Pelo contrário, ele estava extremamente animado. Ele estava determinado a se tornar um guerreiro completo. Ter múltiplas afinidades era perfeito para ele. Ele seguiria o caminho do painel 6 até o fim. Respiração dos Cavaleiros capítulo 190. Arte de meditação em alto mar, filho do caos. 2. Ver que Levi não foi afetado em nada deixou Tutem muito impressionado. Em termos de mentalidade, ele era muito inferior a Levi. Quando ele descobriu que era o mais comum filho do caos, ele ficou deprimido por um longo tempo. Mas é verdade. Para se tornar um mago, ele já está acima de todos os outros. Essa pessoa tem a mente bastante aberta, pensou Tutem. Venha, me dê a arte da meditação, disse Levi. No pote de igual valor, uma pequena ardósia, do tamanho de uma palma, apareceu e flutuou no ar. Esta é uma placa de gravação. Ela contém a arte básica da meditação do Oceano Escola de Pensamento. A escola de pensamento oceânica concentra-se no estudo da água, e sua arte de meditação é mais suave e adequada para iniciantes, explicou Tutem. Achei que fosse da escola da morte, disse Levi enquanto pegava a lousa. Era pequena, mas pesada. A arte da meditação da escola da morte é bastante perigosa. Se não for o último recurso, não há necessidade de tentar, alertou Tutem. Por meio de conversas com Tutem, Levi aprendeu que o mundo bruxo era dividido em 2 grandes escolas baseadas em diferentes direções de pesquisa. Uma delas era a escola da natureza ou escola elementalista, que estudava os elementos terra, fogo, vento, água, relâmpago, gelo e assim por diante. Ela poderia ser dividida em escola de pensamento da terra, escola de pensamento ardente, escola de pensamento da tempestade, escola de pensamento do oceano, escola de pensamento do relâmpago e escola de gelo. Por ser a direção de pesquisa mais antiga, tradicional e fundamental, ela também era conhecida como escola tradicional, velha escola e escola básica. A outra era a escola que estudava a vida, a morte, a alquimia, os sonhos e outros elementos não naturais, também conhecida como a nova escola. Dentro dessas escolas, os magos mais prestigiados, como o grande mago ou o mago lendário, geralmente formavam facções, semelhantes aos pesquisadores das principais indústrias em suas vidas anteriores. Essas eram as principais categorias escolares, e havia subcategorias ainda mais detalhadas, mas Levi estava muito preocupado com outros assuntos para se aprofundar nelas no momento. Ele tinha que encontrar uma maneira de entrar primeiro no reino dos incrédulos.
Ele deu uma rápida olhada na arte de meditação que Tuten havia enviado. Era chamada de arte da meditação do mar profundo. Existem outros tipos de arte de meditação? Perguntou Levi. Tuten balançou a cabeça. Não, é melhor não tentar fazer algo que esteja além da sua capacidade. Embora ser uma criança do caos permita que você aprenda qualquer coisa, arte de meditação da facção natureza, não recomendo. É melhor se especializar em um caminho. Nossa afinidade é muito inferior à dos filhos da elementais, então não devemos perder tempo tentando aprender muitas artes de meditação com a mentalidade de adquirir mais magias da facção da natureza. Este é o meu conselho baseado na experiência. Tudo bem então. Levi só queria ver se Tuten tinha alguma outra arte de meditação para que ele pudesse cultivar uma nova depois de atingir o potencial máximo de sua técnica atual. No entanto, ele estava pensando demais. A arte da meditação e as técnicas de respiração eram dois caminhos de cultivo completamente diferentes. Um focado em melhorar as habilidades físicas por meio de várias posturas e técnicas de respiração. A outra exigia esvaziar a mente e entrar em um estado de meditação, desapegar-se de si mesmo e refinar continuamente o poder espiritual. A arte da meditação tornou o cultivo intangível do poder espiritual mais estruturado. No deserto, Levi deixou de lado todos os outros assuntos. A guerra em curso entre o Norte e o Sul não o preocupava mais. Sua prioridade era dominar os princípios básicos da arte da meditação. Depois disso, ele poderia eliminar lentamente quaisquer inimigos restantes. Embora o Duque de Montenegro estivesse morto, ainda havia alguns sobreviventes que precisavam ser tratados. Por exemplo, os descendentes do Duque de Montenegro representavam perigos potenciais. Para garantir sua segurança, Levi também planejou eliminá-los, os descendentes da família Blood e o ainda vivo Conde de Silversilk. Entretanto, sua prioridade imediata era dominar os princípios básicos da meditação. Dentro dessa floresta isolada, ele tinha a proteção de seus 4 grandes cavaleiros, fazendo com que Levi se sentisse seguro enquanto vivia uma vida reclusa, afastado dos assuntos mundanos. No ano de 1013 do calendário do Santo Brilho, durante o mês das flores, 2 meses se passaram desde que o Duque de Montenegro desapareceu. O exército da coalizão do Norte praticamente confirmou a morte do Duque de Montenegro, o que foi um duro golpe. Quem poderia ser um inimigo tão formidável capaz de derrotar o Duque de Montenegro? Havia adversários igualmente poderosos entre os nobres do Sul? Essas perguntas permaneceram sem resposta. Nos últimos 2 meses, o filho mais velho do Duque de Montenegro, Conde Morton, liderou o exército em diversas batalhas contra o exército da coalizão do Sul, vivenciando vitórias e derrotas. Houve vitórias e derrotas. No entanto, era difícil tomar a capital de uma só vez. Só lhes restava recuar para outras regiões e travar uma luta final. O Duque de Montenegro estava morto. Contudo, o poder que ele havia construído não cairia tão rapidamente. Por enquanto, Levi optou por não realizar a erradicação final da família Montenegro Mountain, considerando a natureza caótica do mundo, o que tornava mais adequado para ele explorar a situação. Esta foi a pior era, mas também a melhor. Levi, que estava imerso em seu cultivo de meditação, não tinha mais noção de tempo. Ele vivia como um selvagem, vivendo em uma caverna o dia todo. De manhã, meditava na floresta, à tarde, praticava técnicas de respiração na natureza e, à noite, aprimorava suas habilidades com a espada. Essa rotina disciplinada permitiu que Levi ficasse mais forte a cada dia. A arte da meditação do mar profundo serviu como a arte de meditação fundamental da escola de pensamento oceânico. Os praticantes tinham que se visualizar constantemente meditando nas profundezas do oceano, aprofundando-se em sua consciência, mergulhando nos recantos mais profundos de suas mentes e desvendando seu potencial oculto. Por meio desse processo de profunda introspecção, Levi refinou seu poder espiritual. De acordo com a arte da meditação do mar profundo, o cultivo do poder espiritual para aprendizes de mago pode ser dividido em 3 estágios. Respiração dos Cavaleiros capítulo 191, Arte de meditação em alto mar, filho do caos. 3. Mar iluminado pelo sol, mar sem luz e mar escuro. O mar iluminado pelo sol representa o primeiro estágio da arte da meditação do mar profundo. Neste estágio, a consciência só pode mergulhar nas profundezas rasas, um reino que existe na fronteira entre a realidade e a ilusão. Aqui, tudo permanece dentro do escopo da cognição. Este estágio corresponde aos aprendizes de mago de nível inferior.
O mar sem luz é o segundo estágio da arte da meditação do mar profundo. Quando o mar da consciência atinge esse ponto, a visibilidade diminui a ponto de não se conseguir nem ver o próprio dedo. Eles se distanciaram da realidade e entraram no reino das ilusões. O poder espiritual se torna ainda mais forte. Este estágio corresponde aos aprendizes de mago de nível intermediário. O estágio final, o Mar Negro, é o nível máximo deste nível de entrada à arte da meditação. A consciência mergulha nas profundezas do mar, um território desconhecido e sinistro onde tudo parece bizarro e surreal. Para manter a sanidade em tal lugar, é preciso ter força mental e força de vontade significativamente maiores. Este estágio corresponde aos aprendizes de mago de alto nível. Além disso fica o domínio dos magos oficiais, um reino ainda distante do meu estado atual. Durante esse período de meditação e cultivo, Levi tornou-se cada vez mais enigmático. Embora ainda não dominasse completamente a arte da meditação, ele já sentia algumas mudanças ocorrendo. Como esperado de uma arte de meditação, até mesmo chegar ao nível inicial é muito difícil. Só posso imaginar o quanto mais desafiador será o cultivo futuro. Levi suspirou com uma mistura de admiração e frustração. Apesar de 2 meses de prática, Levi ainda não havia alcançado proficiência na arte da meditação em águas profundas. A prática não foi registrada no painel de proficiência. Invocando Tutem, Levi perguntou, em circunstâncias normais, quanto tempo leva para dominar uma arte de meditação? Tutem ponderou por um momento e respondeu, vamos tomar a arte da meditação do mar profundo como exemplo. Para aqueles com a aptidão de uma criança do elemento água, pode levar apenas 1 mês ou até 3 a 5 dias para começar. Em geral, em 1 mês, a maioria já deve ter aprendido o básico. No entanto, para os filhos do caos, pode levar meio ano, no máximo, mas não há limite máximo. Droga! Levi não conseguiu evitar expressar seu descontentamento interiormente. O lento progresso no domínio da arte da meditação e sua ausência no painel de proficiência o deixaram desanimado. Existe algum atalho para melhorar a meditação? Tipo poções de apoio? Levi perguntou mais adiante. Sim, mas nem pense nisso. Cada facção principal possui suas poções de cultivo de apoio. A poção é um campo de conhecimento profundo, e essas prescrições são os segredos mais bem guardados das respectivas facções. A proteção da propriedade intelectual é rigorosamente aplicada entre os magos, tornando essas prescrições difíceis de obter. Além disso, os ingredientes necessários para cultivar as artes da meditação são extremamente raros, mesmo na reino dos incrédulos. Normalmente, apenas magos oficiais têm acesso a eles. Além das poções comuns testadas por inúmeros magos, todos os outros chamados atalhos para as artes da meditação não são confiáveis. Uma vez que você se desvia do caminho certo, as consequências podem ser inimagináveis, disse Tutem. Suspiro. O caminho de um mago é tão difícil desde o começo. Levi suspirou em seu coração. Sua maior prioridade é encontrar a entrada para o reino dos incrédulos e seu guia. Deixe este mundo primeiro. A invasão da Geada Azul não é um bom sinal. Ela sinaliza o retorno da Onda Negra. O mundo humano se distanciou demais do sobrenatural e do misterioso. Diante das ondas torrenciais iminentes, acredito que a igreja secular é impotente para resistir. Quando a Onda Negra retornar, nenhuma existência no mundo mortal poderá escapar do seu impacto. A única maneira de evitá-la é entrar no reino dos descrentes. Além disso, é somente lá que você poderá encontrar um mentor adequado. Magos não conseguem cultivar sozinhos. Eles precisam absorver a sabedoria de seus predecessores. Um bom mentor tornará seu caminho como mago mais tranquilo. Foi porque não tive a sorte de conhecer um bom professor que acabei tendo um fim infeliz. Teuton relembrou o passado com uma risada autodepreciativa. É por isso também que não recomendo que você se junte à Escola da Morte. Pessoas da Escola da Morte lidam com criaturas do inferno e com a morte o dia todo, e suas mentes podem se tornar distorcidas e excessivamente egoístas. Se você não tomar cuidado, poderá ser facilmente enganado. Levi também queria entrar no reino dos incrédulos, mas não conseguia encontrar ninguém das 4 grandes famílias. Ele nem conhecia um mago oficial, então como poderia contatar seu guia? Somente os descendentes das 4 grandes famílias ainda teriam condições de entrar no reino dos incrédulos. O progresso da arte de meditação de Levi era lento, mas ela não desanimou. Contanto que pudesse confirmar sua qualificação para se tornar um mago, ficaria tranquilo. Era só uma questão de dedicar um pouco mais de tempo para começar.
Não importava se levasse meio ano, 3 anos ou 10 anos, ele estava disposto a esperar. Mas, para ser honesto, o cultivo dos filhos dos elementos é incrivelmente rápido. Levi suspirou em seu coração. Mesmo que eu, como filho do caos, seja lento no meu cultivo, tenho muitas opções para o futuro. Posso aprender qualquer arte de meditação ou feitiço da facção da natureza, terra, fogo, tempestade, oceano, trovão, gelo, o que eu quiser. Levi se consolou. Por outro lado, os filhos dos elementos só podiam cultivar artes de meditação e feitiços da escola elementalista a qual eram filiados. Essa limitação existia porque diferentes elementos tinham características distintas, levando a focos variados em diferentes escolas de pensamento. A escola de pensamento da Terra e a escola de pensamento do oceano enfatizavam a defesa, a escola de pensamento ardente e a escola de pensamento relâmpago enfatizavam o ataque, e a escola de pensamento da tempestade e a escola de gelo enfatizavam o controle. Quero aprender todas elas. Este era o plano de desenvolvimento futuro de Levi. Com o painel de proficiência, tudo era possível. Não fiquei completamente de mãos vazias durante esse período. Ganhei bastante com a técnica de respiração. Durante sua prática, as diversas técnicas de respiração de Levi mostraram uma melhora significativa. Entretanto, o nível atual de realização de Levi era tão alto que o progresso não era muito perceptível para ele. Quanto à lâmina do Diabo Negro, sua distância máxima do corpo agora havia atingido 50 metros. Nesse alcance de 50 metros, as armas de gás preto escondidas de Levi atingem o alvo com 100% de precisão. Esqueça, vamos voltar para casa. A guerra não vai acabar tão cedo. Levi se levantou, decidindo não vagar mais pela natureza selvagem. Como levaria algum tempo para dominar a arte da meditação, ele poderia voltar para casa e cultivar lentamente. Além disso, o remédio secreto que lhe trouxe consigo havia sido completamente usado. Respiração dos Cavaleiros capítulo 192, Forma de Lótus Vermelho. Com a velocidade atual de Levi, ele poderia viajar do sul para o norte em apenas alguns dias. Ele retornou ao seu território e descobriu que tudo estava em ordem durante o tempo em que esteve fora. Os 3 irmãos e os 2 generais de Enha estavam bem. Ao retornar ao território, ele ouviu alguns relatos dos servos. Nada havia acontecido recentemente. Deitado em sua cama no abrigo, Levi estava de bom humor. A montanha de Montenegro está morta, o Conde de Sangue está morto, e agora só precisamos lidar com o Conde de Silver Silk. Descansarei um pouco antes de ir atrás dele. Por enquanto, deixarei as forças da montanha Montenegro e a família real lutarem entre si. Não posso intervir mais, ou estarei ajudando demais a família real. É melhor que ambos os lados se enfraqueçam. Esse resultado seria mais benéfico para mim. A guerra provavelmente terminará em 1 ou 2 anos. Sem o Duque de Montenegro, a família Montenegro Mountain provavelmente não conseguirá vencer. Essa rebelião que varreu o país inteiro acabará fracassando. As últimas palavras de Montenegro Mountain indicaram que ele poderia ter algum conhecimento sobre as 4 grandes famílias. Gostaria de saber se posso obter informações sobre elas com ele. A técnica de respiração de Levi havia atingido o ápice neste mundo. Ele já havia derrotado a montanha Montenegro, comparável ao punho do Império. No caminho para se tornar um cavaleiro, seu único objetivo era se tornar um cavaleiro lendário. No futuro, ele planejava se concentrar mais no caminho do mago. Continuaria a cultivar a técnica de respiração do cavaleiro, testando constantemente seus limites para ver até onde conseguiria ir. Durante esse período, Levi estava aprendendo conhecimentos básicos sobre magia com Tuten. Isso ajudaria a evitar ser enganado ao entrar no mundo dos magos. Seu relacionamento com o Conde de Silver Mountain estava quase completo. O velho amigo de Levi havia se recuperado bem após ser gravemente ferido pelo espírito maligno nos últimos meses. No geral, Levi desejava que o Conde da Montanha Prateada tivesse uma vida longa. Com ele defendendo a cidade do vento gelado, mesmo que os demônios da neve invadissem, Levi teria uma proteção. Depois que o espírito maligno da cidade do vento gelado foi derrotado, Adolf, o sumo sacerdote, retornou. Ele envelheceu ainda mais. Então a igreja enviou um jovem grão cavaleiro para auxiliar o sumo sacerdote. Além de visitar a taverna brilhante todo mês para coletar informações, Levi raramente ia à cidade do vento gelado. Ele passou dias e noites no abrigo praticando arte de meditação e técnicas de respiração. O tempo voou e o ano de 1014 chegou ao fim.
Com a chegada do Ano Novo, 1015, a guerra entre o Norte e o Sul estava chegando ao fim. O exército da coalizão das montanhas de Montenegro sofreu derrotas sucessivas, e o conde de Silversilk, um nobre importante, fugiu com sua família durante a noite, buscando refúgio no vizinho Império Tuva. Enquanto isso, o exército da coalizão do Sul recuperava continuamente o território perdido. A família Montenegro Mountain recuou várias vezes até finalmente fazer sua última resistência na cidade de Vento Bravo. Eles estavam dando uma última luta. A rebelião da montanha Montenegro, que outrora se alastrou como um incêndio na pradaria, terminou assim depois de mais de 2 anos. Entretanto, com a força militar de Storm City, eles provavelmente poderiam continuar sua resistência por mais meio ano. Os nobres do sul já estavam pensando em como dividir os territórios dos nobres rebeldes do norte. Enquanto isso, no Vale da Água Negra, Levi experimentou um estado milagroso. Sua consciência parecia ter entrado em um mar de consciência. O mar da consciência era infinito e sem fundo. A luz dourada do sol brilhava na superfície do mar, criando ondas brilhantes e reluzentes. O mar iluminado pelo sol. Dominei o primeiro estágio da arte da meditação do mar profundo. Agora, é hora de continuar mergulhando e aprimorando meu poder espiritual. A consciência de Levi estava imersa neste oceano dourado. A cálida luz do sol o envolvia, fortalecendo seu poder espiritual. Um lugar maravilhoso, ele realmente existe. Levi ponderou de repente. Ele olhou para o mar da consciência, que, até então, não mostrava sinais de quaisquer seres vivos ou outras entidades em sua extensão rasa e iluminada pelo sol. Provavelmente é apenas uma ilusão. Um mero símbolo, Levi refletiu. Retirando-se do mar da consciência, ele olhou para a lousa em sua palma. Na lousa havia fileiras de caracteres, lembrando as ondas do oceano. De certa forma, essa arte de meditação era semelhante à técnica de respiração. Levi já havia se perguntado se os cavaleiros poderiam ser o resultado experimental de bruxos que usavam linhagens de poderosas criaturas sobrenaturais e as combinavam com humanos. Ele havia perguntado a Tuten sobre isso. Mas Tuten não tinha certeza, apenas mencionando que as origens dos cavaleiros eram profundamente antigas. Entre os magos, de fato, existia uma escola dedicada à arte proibida do cultivo da vida, a escola do pensamento da vida. Seu foco principal era o estudo de linhagens e mutações, com a Senhora Rollins sendo uma de suas figuras proeminentes. A escola de pensamento da vida se deliciava em usar linhagens de vários seres extraordinários para sintetizar e criar criaturas ainda mais místicas. Cogumelos falantes e cisnes de 6 asas estavam entre suas criações. Eles até empregavam esses feitiços de vida proibidos para transformar seus corpos, transformando-se em seres monstruosos. Entretanto, a escola de pensamento da vida era relativamente nova comparada aos cavaleiros, que estavam presentes na Terra muito antes. Assim, a origem dos cavaleiros pode ser rastreada até um tempo muito mais antigo. Levi decidiu não se aprofundar mais nessa questão. No ano passado, seu cultivo fez um progresso tremendo. Primeiro e mais importante, ele finalmente dominou a arte da meditação. No momento em que sua consciência entrou no mar iluminado pelo sol, ele atingiu o padrão de maestria. Isso significava que Levi havia embarcado oficialmente em sua jornada como mago. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.